Deputado, o senhor é autor da proposta de reforma tributária, uma reforma que foi aprovada agora pela Câmara. Essa proposta, se bem me recordo, foi elaborada ali por um grupo de economistas, sob a coordenação do Bernard Api, e durante a gestão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara, combinou-se que o senhor incorporaria essa proposta e faria tramitar no Legislativo na forma de uma proposta de emenda constitucional. Esse projeto hibernou no Congresso pelos 4 anos da presidência do Bolsonaro. O que eu queria lhe perguntar é: existe algum detalhe de bastidor, alguma coisa que o senhor tenha testemunhado que explique por que o governo Bolsonaro, tendo pendores liberais, se recusou a encampar essa proposta? O que aconteceu? O senhor participou de alguma reunião com Paulo Guedes? Por que esse projeto não andou durante a presidência do Bolsonaro? Josias, você lembrou bem. No dia 9 de abril de 19, numa reunião de líderes, o presidente Rodrigo Maia conduziu essa reunião e, no final, o ex-presidente da Câmara me chamou, falando desse trabalho do Bernard Api, do Nelson Machado, do Eurico Santi, da Vanessa Canado, do CECIF, né, do Centro de Cidadania Fiscal, já no governo Bolsonaro. Na época, nós estávamos discutindo a reforma da Previdência e o Rodrigo pediu para que eu pudesse encampar a defesa política desse projeto. E eu confesso que naquele momento eu até pela descrença que havia sobre reforma tributária, porque a reforma tributária estava tramitando há 30 anos e se falava em reforma tributária e nada de concreto de entregar. Mas claro que como o tema era muito desafiador, eu aceitei e fiz a defesa política durante esses 5 anos, ao lado do Aguinaldo, que foi o relator. Nós fizemos centenas de reuniões, diálogos, conversamos com o Paulo Guedes, por inúmeras vezes. No primeiro momento, o governo se mostrou mais simpático à ideia da reforma tributária. E a nossa ideia exatamente era aproveitar que nós tínhamos um governo mais liberal, que já estava avançando com a reforma da Previdência, que começou lá no governo do presidente Michel Temer, e depois maturou e nós votamos com o governo anterior. Mas, em alguns momentos, a gente via que a vontade do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, era mais uma CPMF, era mais algo que pudesse aumentar a arrecadação e não uma proposta estruturante como essa, porque quando você fala em reforma tributária, claro que você não consegue agradar a todos. Você tem sinais positivos para a economia, você tem capacidade de reação, de crescimento de PIB, de geração de emprego, de renda, mas você tem problemas setoriais, você tem problemas federativos que nós trabalhamos muito para superá-los. O E Paulo naquele Guedes momento travou a que eles. reforma. O Paulo Guedes E travou a aí, reforma. infelizmente, eles preferiram discutir CPMF e queriam fazer outras mudanças menos estruturantes, mais simples, e acabaram deixando a nossa reforma de lado. O que achou quando o presidente Bolsonaro, agora, o ex-presidente Bolsonaro, disse: ah, isto é uma reforma do PT, e recomendou ao partido dele, o PL, que fechasse questão contra? Ali eu acho que foi uma decisão absolutamente infeliz. E eu até chamo a atenção, eu vi a discussão que vocês fizeram aí da posição do governador de São Paulo, Tarcísio, que foi fundamental para destravar essa matéria, porque, na verdade, foi a primeira vez na história do país que o governador de São Paulo é a favor da mudança da tributação, da origem para o destino. Os governadores antigos e anteriores sempre tiveram muitas dificuldades de entender isso, porque São Paulo é um grande centro de comprador, mas é produtor também. E São Paulo sempre travou a reforma tributária. O Tarcísio não, o Tarcísio falou: São Paulo imediatamente pode perder um pouco, mas nós temos que pensar no Brasil como um todo, e é muito importante que a gente tenha uma organização desses tributos. E acho que aí
o ex-presidente Bolsonaro foi infeliz. Por quê? Porque essa é uma pauta que não é do governo nem da oposição. Desde 2019, eu apresentei essa matéria no governo dele e nós discutimos com todos, com os governadores, com os prefeitos, com os senadores, com os deputados, com os setores econômicos, com os trabalhadores. Infelizmente, a gente vê que ali ele fez uma oposição ao Brasil, ao crescimento do Brasil. O economista Samuel Pessoa diz que a reforma tributária pode ter um impacto tão positivo quanto foi o Plano Real no Brasil. Quer dizer, fazer oposição a uma reforma como essa é fazer uma oposição ao Brasil, é não querer que o Brasil volte a crescer. Por quê? Porque, paralelamente, o governo do presidente Lula pode pegar um ar positivo na economia. Acho que não é uma posição de estadista.